E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, irmãos. Fraco demais. Amém. Amém. Tá difícil, né? Amém. Falta muita junta. Amém. Mais, amém. Não é tanto para vocês, não. Eu vou estar aqui. Oh, Jesus. Êxodo capítulo 8, verso 27. Talvez eu que estou fraco de voz, né? Êxodo 8, 27. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Amém? Deus abençoe. Muito bom. Agora já está bom. Pode assentar. Eu pensei em usar mais algumas palavras aqui do irmão Branham, que para nós é importante. Tem gente que também diz não precisar mais de ler as mensagens do irmão Branham ao povo, que cada um tem que ter a sua mensagem, porque o homem quer aparecer parecer que ele tem uma mensagem. Esse é o problema a qual nós enfrentamos na hora em que nós estamos vivendo. Mas eu quero falar sobre isso. A palavra vem a um. Isto é dito pelo profeta, é esclarecido pela própria Bíblia, que Deus nunca fala por vários. Deus fala através de um. E quando eu prego isto, você não pense que estou falando que sou eu. Sempre é um que Deus fala. Certo? Você pode começar lá do princípio da Bíblia e vendo que Deus trata com uma pessoa, com um homem. E aquele homem tem um povo. E aquele povo, todos eles, todos os pregadores, falam a mesma voz, como diz o irmão Branham. 155, desvelar de Deus. Observe, somente Moisés tinha a palavra. Era Moisés. Deus apanhou um homem. Ele não pode ter 2 ou 3 mentes diferentes. Ele toma um homem. Moisés tinha a palavra. E somente Moisés.
Aí eles vão dizer, você quer ser o único, você quer aparecer. Aí vem aqueles 3 homens que foram perseguidores da mensagem do profeta Moisés. Ali estavam pessoas que não podiam aceitar a mensagem de um só homem. E Deus estava falando através de Moisés, e não através deles. Ele tem homem, Moisés tinha a palavra, somente Moisés. Josué não a tinha. Agora, Josué era conhecido como um grande homem, um grande valente, ao lado de Moisés. Mas Deus tinha uma voz, Deus tinha um homem, e este era Moisés. Por mais que Josué fosse uma boa pessoa, um bom homem, Deus tinha um para trabalhar. E havia, você sabe que havia 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Mas desses 2 milhões que saíram do Egito, você vai encontrar Deus falando com um. Amém? Vocês estão vivos? Vocês estão acordados? Deus falando apenas com um. Pode aparecer qualquer outro homem. Não adiantava, porque Deus estava falando através de um homem. Era somente Ele. E Deus usa aquele homem até morrer. Quando morre, aí Ele passa a ter outro homem. Pode não ser nos mesmos dias, nos próximos anos. Pode isso demorar. Estava vendo de João Batista até agora. Demorou 2.000 anos para Deus ter outro homem igual, para poder transmitir uma mensagem que um vem e converte o coração dos pais aos filhos, e agora vem o ministério final e converte o coração dos filhos aos pais. E não é para voltar ao judaísmo, porque senão não adiantaria nada o sacrifício de Cristo. Estava convertendo os nossos corações, de filhos aqui, aos pais pentecostais que foram os apóstolos. Então tem hora que Deus demora a manifestar através de um homem. Tem hora que a mensagem daquele homem estende. Você vai nas eras da igreja, de um mensageiro para o outro, estende alguns 100 anos, 50 anos, e na era das trevas a mensagem estendeu por 1000 anos. Foi 1000 anos. Era a mensagem de um homem. Houve muitos homens, mas todos deveriam seguir a mensagem daquele homem, até que Deus levantou a Lutero. Aí segue a mensagem de Lutero, é um homem, até Deus levantar outro. E para Deus levantar outro, aquele homem tem que morrer. As pessoas não percebem isto. E Deus trabalha desta maneira. Isso daí são homens especiais na Bíblia, são profetas. Nós aqui somos pastores apenas. Mas lá eles eram profetas. E demorava para Deus colocar outro no lugar deles, porque Deus esperava a era daquele terminar, o tempo daquele terminar. E aquela era durava muito tempo, 100, 200, 300, e essa de Tiatira foi 1000 anos, 1000 anos de trevas. Aí depois Deus levanta o Lutero, o Wesley, pentecostais, foi William Seymour, também um grande pentecostal, tudo levantado por Deus, um homem. Depois que aquele homem morre, sempre acontece de aparecer mais homens para formar um grupo de homens, e aí começa a ter pensadores.
Aí o que o irmão Brana diz aqui também. Ele torna um homem. Moisés tinha a palavra, e somente Moisés. Josué não a tinha. Ninguém mais a possuía. Esse é o problema das pessoas não admitirem. Era só Moisés que tinha a palavra, ninguém mais a possuía. Mas os demais liam a mesma escritura. Aqueles mesmos livros de Moisés. Mas só com Moisés Deus estava falando. Isso daqui é importante, só Moisés é que possuía a palavra. Mas o invejoso, o desejoso de um ministério, sempre aparecia ali. Você nota que Deus tinha o Arão como sacerdote, mas a tribo de Levi era uma tribo grande, mas Deus tinha o Arão. E depois Arão morrer, aí vem outro, e provável da própria família. E muitos ficaram esperando, porque eles eram da mesma tribo, eles ficaram esperando que fossem ungidos para aquele ministério e não conseguiram aquela unção. Até que Deus levantava outro sacerdote. E assim veio até Jesus ser o sumo sacerdote. Ele e mais ninguém. Assim como Moisés era e tinha a palavra, agora Jesus não apenas tinha a palavra, Jesus era a palavra. A palavra encarnada, manifestada daquele dia. Então, é uma só pessoa para aquele fim. Então, Moisés tinha a palavra e mais ninguém possuía a palavra. Josué era um general, mas Josué não podia ter aquela palavra enquanto Moisés estivesse vivo. Deus respeita quando ele manda um profeta. Você pode ver quando as coisas escureceram para João Batista, Jesus estava em cena. E João Batista já estava na cadeia. Já ia perder a cabeça. Já ia cortar-lhe o pescoço. E o ministério de Cristo estava ali para dar sequência, porque agora a palavra estava e era Jesus Cristo, e não mais com João. E as pessoas não admitem essas coisas, mas nós, como mortais e leitores da Bíblia e da mensagem de irmão Brana, nós precisamos aprender a respeitar o que Deus respeita e prosseguir com o que Deus prossegue e parar com quem Deus para. Não adianta ele pensar, aí eu morri, ele tem que continuar comigo. Eu morri, agora Deus vai levantar outro. É desse jeito. Isso foi no Velho Testamento, isto foi no Novo Testamento, isto foi durante as 7 eras da igreja. Seria diferente no tempo do irmão Brana? Não seria diferente. Porque não foi diferente nem com Jesus. Jesus morreu. Agora não era Jesus mais, agora era o Espírito Santo, que era o que viveu em Jesus, mas não era o Espírito Santo em Jesus mais, porque agora Jesus partiu, voltou para o Pai, agora era Jesus em Pedro. Era outro homem. Deus estava operando sempre através de um homem. Os demais eram discípulos, mas eles tinham que ouvir a mensagem de um homem só. Amém? Eu acho que isso daqui é o que deve nos ajudar. A palavra sempre vem a um. Eu tenho falado sobre isso esses dias. Mas ninguém mais a possuía. Josué era um general, Josué era um comandante do exército, Josué era um crente, um cristão. E tem hora que a pessoa pensa, eu sou um advogado, eu sou um doutor, eu sou... Não, Deus não está chamando dessa forma. Deus não dá ministério porque o indivíduo é doutor, porque o indivíduo ele é um advogado. Deus dá ministério porque esta pessoa nasceu para aquele fim. E talvez o doutor nasceu para ser doutor.
Ele não pode misturar seus ofícios. Entende? O advogado nasceu para ser advogado. E agora um pastor, um evangelista, um profeta, um mestre, um apóstolo, eles têm que nascer para isso, porque a uns Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É Deus quem faz isto. Ele manifesta cada ministério com uma pessoa. Ele não encheu de gente, mas ele dava o ministério para uma pessoa. Deus trabalha desta maneira. Eu quero acompanhá-lo. Olha, você toma Josué, era o comandante. E Josué podia ter dado trabalho para Moisés. Seu Moisés, eu sou diferente, eu sou um comandante. Você sabe o que eu fazia antes e o que eu devo fazer agora. Não, Josué era verdadeiramente crente, submisso à palavra que Deus estava manifestando através de Moisés. As pessoas precisam disto. O que falta no povo da mensagem é submissão à mensagem que o profeta pregou. E não apenas primeira e segunda etapa, porque a primeira e segunda etapa eram apenas isca para poder chamar a atenção e o eleito ser captado através da terceira puxada. E eles ficaram com a primeira e segunda, e a terceira eles não quiseram, porque a terceira eles nunca soube. Porque Deus diz, o irmão Brana, não diga a ninguém. Então, se o irmão Brana não disse a ninguém, ninguém soube. Por quê? Porque Deus aguarda um tempo. E quando Ele, Deus, quer manifestar aquilo, Ele manifesta. É por isso ele diz para o irmão Brana, não diga a ninguém. Por isso, ele falou para o irmão Brana, nem tente dizer isto. Porque tinha que chegar o tempo de Deus manifestar e as pessoas não saberem daquilo. Deus gosta de trabalhar assim. Porque os dele escuta a voz dele. Os dele recebe a mensagem dele. Os dele não perde ele de maneira alguma. Ele é que nos escolheu. Não foi nós que o escolhemos, é ele quem nos escolheu. E ele não pode nos perder. Aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Mas quem é? Vem a mim. Mas quem é que trouxe ele a Jesus? Foi o próprio Espírito Santo que viveu em Jesus, agora está te levando a Jesus. O próprio Espírito Santo que viveu em William Branham é o mesmo Espírito Santo que está te levando à mensagem de William Branham. Aquela mensagem que não é a primeira e segunda etapa. Irmão Branham mostrou isso, que a etapa principal, a etapa dele, a mensagem dele é a terceira puxada. Certo? Ele não disse para ninguém, porque teria que ter esse tempo para nós podermos alcançar luz. E aí você alcança se você for dele. Eu alcanço se eu sou dele. E não temos que discutir. Não temos que ter duas ou três pessoas. Vamos aqui novamente. Josué era um comandante do exército. Josué era um crente, era um cristão. Mas Moisés era um profeta. Amém? Nós temos que respeitar a mensagem profética, porque Deus não fala senão através dos seus servos, os profetas. E Ele fala um de cada vez. Cada profeta no seu dia. A palavra não podia vir a Josué, tinha que vir a Moisés. Ele era o profeta principal da hora. Observe, a palavra nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. Porque Deus respeita o seu dom. Ele deu o dom para Moisés, Moisés era o profeta, e Deus usou Moisés até que ele partiu. Deus o chamou lá no monte e disse, olha para lá, olha para cá, toda essa terra, mas você, os seus pés não vai pisar lá. O grande homem, Moisés, que apontava para Cristo,
mas os seus pés não irão pisar lá. Quando Deus tem um propósito, não adianta você pensar diferente. Eu sempre pensei, como seria bom se tivéssemos o irmão Brana aqui. E não eu, não esses pastores que andam conosco, nem essa pastorada da mensagem. Como é bom se fosse o irmão Brana aqui, mas ele morreu. Eu creio que o povo devia pensar, que bom se fosse Moisés, mas ele morreu. Agora, ele morrendo, tem que ter um ministério que ajuda, que prossegue com aquela mensagem. Na mensagem de irmão Brana mesmo diz assim, que na partida dele, Deus usaria um estranho. Um estranho quer dizer, não dos Estados Unidos. Se fosse dos Estados Unidos, não era estranho. Ele teria que usar um estranho. E aí nós temos várias pessoas que vieram e disseram, sou eu, e morreram. Então não adianta nada dizer, sou eu, esse estranho. Porque morreram e não deram nada para o povo, não entregou nada para o povo, não deu o que eles esperavam dar para o povo. Morreu sem levar a mensagem para Israel, que eles achavam que tinha um ministério para ir para Israel e levar a mensagem. Tem muita gente no Brasil, inocente, cega, que acha que tem um ministério para levar a mensagem, esta mensagem de Deus, para o povo hebreu. Meus irmãos, não tem ninguém, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. A pessoa, ela já vai aparecer exatamente lá entre os hebreus. Esse Moisés e esse Elias vai aparecer ali, entre eles. Eles terão sua mensagem. Eles serão diferentes dos demais. E Israel, que faz 2000 anos que eles não recebem um profeta, eles vão receber 2 desta feita, para cumprir Apocalipse 11. E ali terão Moisés e Elias pregando para eles. Mas muita gente, eu já encontrei com pessoas que estavam esperando e dizendo, eu tenho o ministério de ir para Israel. Olha, eu tinha até vergonha, se fosse eu. Se eu falasse, olha, meus irmãos, eu tenho um ministério para ir para Israel. É que se eu tenho um ministério para ir para Israel, eu tenho um ministério que vou passar pela grande tribulação. O que eu estou fazendo aqui pregando? Então eu não tenho ministério para eu ir para Israel, eu levar a mensagem para Israel. Irmão Brana pensou que ele ia levar, meus irmãos. Irmão Brana pensou, irmão Brana falou, irmão Brana deixou que aqueles 2 milionários soltassem lá mais de 2 milhões de Novos Testamentos, para que depois o irmão Brana fosse lá e pregasse para eles. Irmão Brana cria que era ele. O próprio profeta cria que era ele e preparou tudo e entrou no avião e foi. Mas quando chegou lá em Cairo, quando chegou no Egito, uma voz, Deus disse para ele, não é hora, volta. Você já pensou? Mas irmão Brana tinha vontade de ir, porque irmão Brana tinha ministério para isso. Ele era o Messias ungido para os gentios. Mas ele não era o Messias para os judeus. Ele era um gentio. Ele tinha um ministério para nós e não um ministério para os judeus. Como é bom você poder ver irmão Brana falando essas coisas, e hoje eu vejo o povo, o pregador, tudo embaraçado, porque irmão Brana queria ir. Isso era desejo dele, ele queria ir, mas não era o desejo de Deus. Talvez é o seu desejo de querer ser pastor, mas não é o desejo de Deus. O seu desejo é ser um evangelista, mas não é o desejo de Deus, não é a escolha de Deus. Irmão Brana teve que entender isso, para depois falar, mas olha, não vai dar para eu prosseguir a viagem. Mas nós já evangelizamos lá, com 2 milhões de Novo Testamento. Ele diz, mas Deus falou para mim não ir agora. Deus deixou o irmão Brana falar que ia. Deus deixou o irmão Brana com aquele desejo no coração.
ele gostava, ele queria ir para Israel. Está dentro dele, você escuta o profeta do século XX, você fica sabendo. Ele cria que ele ia para Israel, mas ele não pôde ir, porque Deus não o deixou ir para lá. Como é bom a gente poder acompanhar a Escritura e ver a maneira de Deus trabalhar. Não é o que nós queremos, é o que Deus quer. Aqui no mundo também, quando se tem alguém que tem que pregar para nós, não é o que nós queremos, é o que Deus quer. Agora, eu tenho que descobrir quem é que Deus quer. Eu tenho que descobrir, porque eu tenho que ir atrás desta pessoa que Deus quer. E Deus não trata com meia dúzia. Deve ter tudo aqui marcado, mas eu tenho que ler isso aqui para completar esse pensamento. Josué capítulo 1, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão. E se vocês notaram a leitura que eu fiz, Moisés estava dizendo para Faraó: deixa eu levar esse povo 3 dias no deserto. Porque Moisés sabia que dentro de 3 dias ele chegava em Canaã. Dentro de 3 dias. E o problema, eu creio que depois piorou, porque não foi Moisés que levou o povo para Canaã. Foi Moisés que tirou eles do Egito, caminhou com eles no deserto, mas não pôde levar aquele povo a Canaã. E o próprio Moisés cria, porque deixa-me sair com este povo e adorar o Senhor 3 dias no deserto. Chegaria em Canaã, mas eles falharam, eles foram desobedientes, já nos primeiros dias. E o que Deus teve que fazer? Vamos prolongar isso daí agora. De 3 dias vai para 40 anos. De 3 dias para 40 anos. E de Moisés, que tinha dito: deixa-me servir com esse povo ao Senhor 3 dias no deserto. Deus deixou que ele caminhasse os 40 anos e depois morresse. E levantou a Josué, e de Josué: agora Moisés, o meu servo, é morto. Levanta agora você. Agora prossiga. Leva esse povo a possuir a terra. Mas quem pensou que ia chegar lá era Moisés. E o que foi que Deus disse para Moisés? Ele o levou ao Monte Nebo e lá em cima disse: olha para a direita, olha para a esquerda, olha a sua retaguarda, olhe para frente. Você está vendo tudo isso, essa terra está aí. Você vê com os seus olhos, mas os seus pés lá não vai pisar. Ele era profeta, gente. E ele não brigou com Deus, não discutiu com Deus. Ele creu se Deus diz, leva esse povo 3 dias no deserto, ele creu. Não deu porque o povo desobedeceu. Não pensa você que Deus está obrigado a fazer uma coisa desde que ele já sabe que ele fala: dentro de 3 dias eu vou te levar lá. Mas Deus tem propósitos. Você tem que permanecer na minha palavra. Você precisa me obedecer o meu profeta. Se você não faz isso, então o que ele fez? Prolongou para 40 anos. É um castigo. Aquele povo teve que morrer no deserto, sem sepultura, reclamando, querendo voltar ao Egito. Será que não tem alguns irmãos e irmãs que estão com vontade de voltar às assembleias, ao Egito? Os pentecostais, ao Egito, ao mundo, ao Egito. Não tem alguém que pensa: olha, lá eu comia alho, cebola, melão. É o que eles reclamavam e diziam: lá nós tínhamos isso, agora nós nesse deserto morremos de fome. E Deus prova, porque eles não olharam que eles eram errados, falhos, e por isso não tinham o que comer. E foi preciso Deus agir de outra forma, porque tinha que manifestar um ministério de bênção, de prosperidade para Israel. E isso estava em Moisés. E Moisés pôde fazer isto para que eles pudessem ter água na hora que não tinha.
Ele feria a rocha e a rocha dava água para saciar a sede de mais de 2 milhões de pessoas. Haja água para matar a sede deste povo. Agora nós queremos carne. Reclamaram que queria carne. E Deus fez uma coisa com eles. Vamos lá, Moisés. Dá carne para 2 milhões de pessoas? Meu Deus, você mata um boi aí. Talvez você trata de 100, 150 pessoas. Mas agora 2 milhões de pessoas. E Deus fez com que viesse codornizes do norte, do sul, do leste, do oeste, e caísse tudo no arraial de Israel, sem ele dar um tiro, sem eles precisar correr, matar aquilo. Deus já trouxe alimento para eles, carne. Só que Deus disse para eles assim: vou dar carne para vocês, vocês vão comer até sair pelos narizes. Você pensa que ao mexer com Deus bom, depois você não recebe um castigo. Você lamenta de não poder comer carne, já pensou bem? Se viesse um castigo desse, você vai comer carne até sair pelos narizes. Da hora que você começa a comer e vomitar, aí você começa a perceber, eu devo ter pedido alguma coisa demais para Deus, eu devo ter lamentado em alguma coisa. Porque isso Deus fez lá com o povo no deserto, porque eles foram murmuradores, e Deus não gosta de murmuradores. Por isso todos eles morreram dentro daqueles 40 anos, dos 40 dias que foi espiada a terra, e ali apareceu os homens maus também, que dizia: não podemos subir para possuir a terra, porque lá tem gigantes. E nós parecemos gafanhoto perto deles. Eles tinham medo, por isso não podia ir. Mas Josué e Caleb, eles eram corajosos. Eles diziam: não, nós vamos subir e vamos possuir a terra. 10 falou contra, 2 falou a palavra. E aquilo cumpriu com aqueles 2. Foram os que entraram na terra prometida, e os demais morreram no deserto. Meus irmãos, aí é Deus tratando como uma pessoa assim. Eu não posso ficar pregando muito, prolongar muito, isso cansa vocês. E talvez eu possa estar cansado, mas quando eu começo a pregar, eu já não estou cansado mais, e aí você não é culpado, né? Você não é culpado de eu não estar cansado mais, e ir pregando, e eu olhar no seu olho assim: você é miudinho, aquele humildinho, com a vontade de dormir. Não era, mas Moisés era o profeta, a palavra não podia vir a Josué, tinha que vir a Moisés. Ele era um profeta, principal da hora. Observe, a palavra nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. Não, Senhor, Deus trata com um de cada vez. Deus é um. Deus não é 2, Deus não é um pai e um filho. Deus é um. E ele não é um como o seu dedo. Ele é um porque o pai é espírito e o filho é carne. E ele trabalha dentro deste filho. É o filho quem diz: quem me vê a mim, vê o pai. Eu e meu pai somos um. Não 2, somos um. A natureza do Espírito Santo era a natureza refletida no Filho, no Senhor Jesus Cristo. Deus trata com um de cada vez, Deus é um. Agora, somente Moisés tinha a palavra, não um grupo. Aí somente, vamos pensar nisso, somente Brana tinha a palavra, não um grupo. Somente a esposa tem a palavra, porque irmão Branham diz: ela tem o assim diz o Senhor. Se ela tem o assim diz o Senhor, somente ela tem a palavra, e não um grupo de ministros. Nós não somos um grupo de ministros que temos a palavra. Nós somos a noiva individual que temos a palavra.
Então, não temos que discutir ideias, porque Deus não discute, Deus só trabalha com um. Veja, Deus advertiu a qualquer pessoa que não tentar seguir Moisés dentro daquele véu, personificadores. Eles viram Moisés fazer, eles querem fazer também. Eles achou que aquilo ali da renda, eles querem fazer também. Eles não têm ministério para nada, mas eles viram que seria muito bom se eles tivessem um ministério que pudesse gerar dinheiro para eles. Esse é o problema. A pessoa personifica, é por isso. Você não pode tomar aquele lugar, porque o lugar é de uma pessoa. Escuta, vem mulher, homem, sacerdote, seja quem fosse, quão pio, quão santo, quão bom. É o que diz aqui. Quanta honra tivesse e quanto fosse. Ele os advertiu que Moisés venha sozinho. Eu quero ir como... Não. Moisés venha sozinho. Você sabe que Deus gosta disso. Você vai encontrar Jacó no Val de Jaboque. Antes ele estava ali com 4 esposas e com uns 12 filhos ou mais. Ele estava ali. Mas quando Deus o chamou do outro lado do Jaboque, ele teve que largar esposas, concubinas, filhos. Não adiantava, o meu amor vai comigo. Vai não. A outra diz, bem, eu vou. Não vai não. Papai, eu vou contigo para tu não ir sozinho. Não vai não. Deus disse que eu sozinho. Ele sozinho atravessou o Val de Jaboque, lutou com o anjo, foi abençoado, ele venceu mesmo manco. Você não pensa que você é um vencedor, é porque saiu tudo com as perninhas boas, movimentando. Talvez quando você arrasta a perna, é um vencedor. Você sabe como Jacó foi? Quando ele arrastou a perna, ele era um vencedor. E não era mais Jacó. Agora você não chamará mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens. Você estava atrás da promessa. Você não importou que o seu irmão está vindo para te pegar, mas você lutou com Deus no Val de Jaboque e venceu. Você não chama mais Jacó, que é trapaceiro, mas você chama Israel. Que como príncipe você lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém, amém. Como é bom. Não é bom ser um personificador, é querer fazer aquele trabalho também, querer ser aquela pessoa, querer ser aquele Moisés daquele dia, querer ser aquele Josué daquele dia, querer ser o João dos dias de Jesus, que é o João Batista. Ou depois, se você querer ser Jesus, depois querer ser o Pedro. Você tem vários discípulos, mas um só recebeu a ordenança. Quando você converter, confirma, meus irmãos, ou os teus irmãos, confirma teus irmãos. Quando te converteres, a pessoa fica no ministério anos e anos. Pedro estava no ministério de Jesus, e Jesus falou para ele que ele não era convertido. Um dia, ele disse, mestre, tenho dó de ti. E disse, para trás de mim, Satanás. Falando para o próprio discípulo dele, que era uma bênção. Para trás de mim, Satanás. Tem gente que diz assim, a gente não aguenta ouvir um não. Vocês não sabem o quanto é difícil ouvir um não. Pedro não escutou um não. Pedro escutou Jesus falar para trás de mim, Satanás. Porque não cogita as coisas de Deus, e sim as dos homens. Porque ele estava com dó do corpo de Jesus, do sofrimento que ele ia passar. Mas aquele sofrimento Pedro não via, que ia trazer libertação para ele, mudança de natureza para ele, que ia trazer cura para nós, salvação para as nossas almas. Por isso, Jesus o disse, para trás de mim, Satanás. Não adianta querer ser uma pessoa, querer personificar. Adianta eu querer personificar o William Branco?
Não, eu estou aqui repetindo o que o irmão Brana falou, porque a gente tem escritura para isso, que o irmão Brana comeu o livrinho, mas não pôde repetir. Deus disse para ele, não diga a ninguém. E se Deus diz para ele não dizer a ninguém, Deus vai ter que levantar alguém qualquer dia para dizer aquilo que ele disse para William Brana. Não diga a ninguém. Agora alguém vai dizer isso. Esse é o trabalho de Deus. Ele usa uma pessoa, mas aí aparecem os personificadores a milhões. E achando, sou eu vou pregar os trovões, eu vou fazer uma tenda, e nessa tenda vou revelar os trovões, o novo nome, essas coisas todas. E a pessoa não fez a tenda, mas não pôde revelar nada. Partiu, Deus o levou. A gente não tem que personificar ninguém. A gente tem que saber que aquele ministério foi de William Brana e não é nosso. Deus queria Moisés sozinho. Deus queria Brana sozinho. Nem com esposa, com filhos. Não, era ele sozinho. Deus revelou só para ele e não contou para ninguém, e não revelou para o filho dele, o que mais andava pertinho dele, o Billy Paul. Ele não revelou para ele. Não podia revelar. José era uma criança naquele tempo, mas ele não revelou. Por mais que irmão Brana dizia que ele tinha vontade de que tivesse um filho igual o José do Egito. Isso é desejo do irmão Brana. Ter um filho, irmão Brana, consagrando, dizendo, José, meu filho, tu serás um profeta. Deus muda as coisas? Não sei. O que é que Deus faz? Lá atrás ele fez uma coisa. Ele amou esse homem. E depois esse homem não pôde levar o ministério até o fim. Aí teve que entrar o Josué para entrar e levar esse ministério. Aí veio Jesus, não pôde levar até o fim. Ele teve o ministério dele. Mas antes de sair daqui, ele disse em São João, eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem ouvir agora, vocês não suportam ouvir essas coisas agora. Isso é a mesma coisa que aconteceu no tempo do irmão Brana. Deus tinha muita coisa para falar. Essa mensagem que você ouve hoje é o que Deus tinha para falar naquele dia, mas o povo dos Estados Unidos não podia ouvir, não estava apto para ouvir. Agora você, nós um pobretão, sem a sabedoria deles, sem o colégio deles, sem saber os vocabulários certos, Deus vem e revela a nós, mostra para nós, está dentro da mensagem, já foi revelado. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. E tem gente esperando o irmão Brana ressuscitar para poder revelar a terceira etapa, quando o próprio irmão Brana diz nos ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, que já foi revelado. E a terceira, também a visão da tenda, ele diz, está tudo dentro daquela puxada. Se isso aconteceu, se abriu a palavra, revelou os selos, isto é a terceira puxada, a visão da tenda foi cumprida naquela semana, mas as pessoas esperavam, que irmão Brana também esperava que a visão da tenda fosse cura divina. Mas cura divina, Deus já tinha dado ao irmão Brana. Ele tinha aquele ministério de cura divina. Deus não ia repetir o ministério para ele, não. Mas o irmão Brana pensou, você vai na mensagem e vê isso aí. Até 65, aí ele começa a falar, nesse ano de 65, ele começa a mostrar que tudo já tinha acontecido. E eu espero, eu não vou dar conta de falar tudo aqui para vocês, porque a gente não para de falar, né? Se fosse só ler, era fácil. Senhor, Deus trata com um de cada vez. Deus é um. Vem. Agora, somente Moisés tinha a palavra, não um grupo. Olha como isso, para me encerrar. Ele os advertiu que Moisés venha sozinho. E se qualquer homem, mesmo animal, tocar naquilo, deve ser morto bem ali. Meus irmãos, isso aqui, ó, cada um ouvia aquela mensagem. Mesmo se um animal tocasse no monte, tinha que ser morto. Se um homem
tocasse no monte, seria morto. Eles deveriam saber, se qualquer pessoa tocar em selos, em trovões, seria morto. É um profeta que tem sozinho a revelação daquilo ali. É o William Branham que teve essa revelação. Eu estou aplicando, sim, mas foi como nos dias de Moisés. Só Moisés tinha a palavra, a revelação do dia. Só William Branham teve a revelação dos 7 selos. Apocalipse 10, de 1 a 7, ele cumpriu. E o que nós temos que fazer é aceitar isso daqui. Amém? Olha, ele diz aqui, ó. E se qualquer homem, o mesmo animal, tocar naquilo, deve ser morto bem ali. Tem muita gente morta que você nem sabe. Muita gente, muitos homens, mulheres, que já tocaram na mensagem, no monte, onde Deus estava. Na mensagem, na palavra, onde Deus estava, e Deus disse, ninguém pode fazer isso. E Deus falou para o irmão Branham, não diga ninguém, porque ninguém podia saber nos dias do irmão Branham, porque os dias do irmão Branham eram os dias da vinda do Filho do Homem, e aquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, verso 36, aconteceu, cumpriu nos dias do irmão Branham, 28 de fevereiro de 1963. Nunca rompa aquele véu. Aquele véu pertence a uma pessoa. Aquele véu do templo pertencia a uma pessoa e era Cristo. Quando ele morreu, o véu do templo rasgou de alto a baixo. O véu dos mistérios pertence a uma pessoa. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Você sabe, esse mistério pertence a uma pessoa só. É só uma pessoa. Aquele véu pertence a uma pessoa. Aquele véu, quando é rasgado, aí você vai ver o que está lá dentro. Deus está dentro daquela pessoa, porque é o único véu pelo qual Deus pode falar. Ele não vai falar através de outro, porque ele tem uma pessoa. Aquele véu pertence a uma pessoa. O véu de Apocalipse 10, de 1 a 7, pertence a uma pessoa. Este véu de Apocalipse 10, de 8 a 11, pertence a uma pessoa. Oh, se pudéssemos ver esta operação. A mensagem é uma. Vem no templo. Um homem entrava ali uma vez por ano e ungia e preparava-se para entrar ali. Não para trazer a palavra, mas para oferecer sangue, para até mesmo andar diante daquilo. Somente um. Qualquer outro homem morreria. Somente Arão podia entrar lá uma vez por ano. Qualquer outro homem morreria. Não adianta nós colocarmos outra pessoa. Deus usou o William Marion Branham. Qualquer outra pessoa não vai adiantar nada. Não adianta alguém rastar mala e dizer, eu vou fazer isso. Já está feito. Eu não estou pregando para vocês que eu tenho um ministério que vai fazer isso. Não, eu estou avisando vocês que o ministério de William Marion Branham já fez isso. Oh, meu Deus. Estou encerrando. Qualquer outro homem morreria. Então você vê um monte de homens mortos. É morte espiritual, irmão, não é morte física, não. No tempo de Moisés, era morte física. Aqui vem o irmão Branham, explica 157, o desvelar de Deus. Eles morrem espiritualmente agora. Ele é o véu espiritual. Vem, aquele era o véu natural. Mas aqui o véu é espiritual. Então eles morrem espiritualmente porque eles não respeitam o véu de Deus nesse dia, que foi o seu profeta. Deus teve um véu no qual ele se manifestou. E se você pudesse rasgar Branham, você rasgaria o véu e veria Deus ali dentro. Então eu só creio. Obrigado, Senhor. Obrigado por sua palavra, por tudo que o Senhor faz por nós, por esta mão de misericórdia que é estendida sobre todos nós.
que nos dá coisas que não merecemos. Nós não merecemos ter um ministério como esse, Pai. Eu estou certo que isto é verdade. Mas é pouca gente, não importa. Nos dias de Noé foi só Enoque, depois Noé, 8 pessoas. Nos dias de Jesus foi meia dúzia que recebeu aquela mensagem. Nos dias de Brana foram poucos. Hoje também são poucos, mas são poucos que ouvem e crê nesta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Eu quero